O jornalismo esportivo sempre foi muito mais divertido, não só porque era popular, fazia com que a gente se aproximasse mais das pessoas, da torcida e dos próprios jogadores. Porque para o torcedor que vê a estrela no campo, na televisão, trata assim como se fosse um ídolo distante. Mas para a gente que estava ali todos os dias, lidando com eles, batendo papo antes do treino, ou mesmo depois do treino, eram pessoas comuns, a gente não via como os ídolos, para a gente era um colega quase que de trabalho, né? E eu brincava muito com eles, eu propunha situações divertidas. Eu lembro que teve um jogador do Botafogo que eu fiz cantar uma música do Djavan e ele cantou. Teve outro jogador do Vasco que era muito legal e ele estava contundido, mas ele queria muito jogar. Aí eu falei assim, dá uma declaração, mas puxa, mas eu não sei. Fala assim então. Eu dava fala para ele, escrevi o roteiro. Eu falei assim para ele, diz assim, olha, eu quero jogar, nem que eu tenha que entrar em campo de ambulância, de maca, mas eu jogo. E o rapaz falou exatamente o que eu tinha dito para ele falar. E saiu no dia seguinte, no jornal, fulano diz que entra em campo nem que seja de ambulância. Mas tinha sido eu a autora da frase. Foi muito engraçado. O Renato Gaúcho eu conheci como jogador de futebol. Ele era muito divertido, muito meu amigo, contava história, falava bobagem, eu tinha muita liberdade com ele. E teve um jogo que era a decisão do campeonato carioca e a gente tinha que cobrir a concentração de manhã, depois ia para o estádio fazer o jogo, ia para a redação, fazer a decupagem, ou seja, separar os melhores momentos, gravar a narração dos melhores momentos e editar as entrevistas para irem ao ar no dia seguinte, no programa que eu própria apresentaria. Aí eu cheguei para o Renato, toquei para o quarto dele e falei, Renato, eu estou aqui embaixo com a minha equipe. Ah, eu estou ocupado. Está fazendo o quê, Renato? Nada. Então, desce para a gente gravar uma entrevista com você. Eu falei, não, subam vocês. Deu, Renata, no teu quarto a gente não pode subir. Pode subir, estou vestido. Aí a gente subiu e o Renato falou tanta bobagem, mas tanta bobagem. E ele falava que eles tinham mania de colocar a pasta de dente na, como é que fala, na maçaneta da porta do colega, para quando pegar, manchar a mão do cara todo. E aí eu falei assim, vamos ver o que o Renato traz para a concentração. E do nada eu comecei a abrir a mala do Renato, a bolsa do Renato. Aí pegava a cueca, levantava, pegava tudo. E eu achei muito bonito que ele tinha uma Bíblia do lado dele assim. Aí falou não lembro se era uma medalhinha que a mãe dele tinha dado. Falou dos irmãos, que ele tinha muitos irmãos. Falou da infância dele. Então a gente criava um clima de intimidade que não era abusivo, era saudável, era divertido. E a torcida adorava esse tipo de reportagem, né? Quem não gosta de ver a intimidade do seu ídolo? E o Renato sempre foi muito gentil comigo, muito divertido. E eu tenho boas recordações dessa época. Eu só não perdoo hoje que ele é técnico do Vasco. Tinha que ser sempre do Fluminense ou do Grêmio. Brincadeira.